Jacob Cain entrou no salão e viu uma mulher sendo negociada como mercadoria. O que esse solitário homem da montanha fez naquele momento chocou toda a cidade de Deadwood. Esta história de resgate e amor verdadeiro vai te emocionar profundamente. Mas antes de descobrir, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder histórias tocantes como essa. Agora sim, prepare o coração para essa jornada emocionante. A noite que mudou tudo. Jacob Cain não acreditava em se envolver nos problemas de outras pessoas. Não mais. Não depois de perder sua esposa e filha e enterrar o homem que costumava ser. Mas na noite em que entrou no salão de Brennan em Deadwood e viu Sarah Coulter parada no canto, sentiu algo se mover em seu peito como uma porta destrancando após anos de silêncio. O lugar cheirava a uísque, suor e perigo. Homens se aglomeravam ao redor de uma mesa torta iluminada por uma lanterna empoeirada. As palavras eram afiadas. As risadas eram cruéis. E no meio de tudo estava Sarah, 26 anos. Suas costas retas, sua mandíbula firme, seus olhos cinzentos queimando com medo que se recusava a mostrar. Falavam sobre ela como se nem fosse uma pessoa, como se fosse parte da mobília. Silas Coulter, irmão de seu falecido marido, inclinou-se para a frente com um sorriso que revirou o estômago de Jacob. 2 semanas, Vic Brennan disse, batendo na mesa com dedos gordos. Se você não pode pagar os $300 do seu irmão, ela paga. E todos sabemos como ela vai pagar. Alguns homens riram. Outros lamberam os lábios. Sarah não estremeceu. Mas Jacob viu a verdade em seus olhos. Ela estava presa, encurralada, tentando decidir se fugia ou mordia. Jacob quis desviar o olhar. Quis cuidar de seus próprios assuntos. Mas quando os olhos de Sarah se ergueram e travaram com os dele por uma única batida cardíaca, algo dentro dele se escancarou. Ele tinha vindo à cidade para vender peles e comprar munição. Planejava partir antes do amanhecer. Mas agora ficou ali parado, congelado, observando uma mulher sendo negociada como um saco de grãos. E percebeu que não podia sair por aquela porta. Não essa noite. Fique comigo. O que aconteceu a seguir mudou as vidas de ambos. Sarah Coulter não tinha o luxo da esperança. Quando seu marido morreu em um desabamento de mina, a única coisa que recebeu dele foi seu sobrenome e dívidas que pertenciam a outra pessoa. Trabalhava longas horas no salão de Brennan, lavando pratos, limpando mesas, varrendo o chão. Fazia tudo exceto vender seu corpo, e pretendia manter assim. A proposta inesperada. Mas $300 poderiam muito bem ser 3.000. Brennan sabia disso. Silas sabia disso. A cidade inteira sabia. Naquela noite, Sarah sentou em seu minúsculo quarto alugado acima da pensão de Emma Hartford. As paredes eram finas, a lâmpada queimava baixa. Seu reflexo no espelho rachado parecia mais velho, desgastado, mas seus olhos ainda estavam firmes, ainda teimosos, ainda lutando. Uma batida veio à porta. Sarah, você tem uma visita, a voz de Emma disse apertada de preocupação. Quando Sarah abriu a porta, Jacob Cain estava no corredor, chapéu na mão. Era mais alto do que ela esperava, ombros largos com a aparência áspera e silenciosa de um homem que vivia longe da cidade. Sua barba era escura com fios de cinza. Seus olhos eram azul claro e firmes, não vagando sobre ela como os da maioria dos homens. Senhora, ele disse. Sua voz soava como o vento raspando sobre pedra. Se estiver disposta, gostaria de falar com você. Sarah cruzou os braços. Se Brennan te mandou. Ele não mandou. Encararam-se no corredor escuro. Após um momento, ela se afastou e o deixou entrar. Emma hesitou, protetora, mas Sarah sentiu. Emma saiu relutantemente. Jacob ficou no centro do pequeno quarto de Sarah, parecendo grande demais para o espaço. Não perdeu tempo. Preciso de alguém para cozinhar e costurar durante o inverno, ele disse.
Moro a 25 quilômetros acima nas Black Hills. A cabana é boa. O teto aguenta. Pagarei sua dívida a Brennan. Todos os 300. Você trabalharia para quitá-la em 1 ano. O coração de Sarah bateu forte. E o que mais eu seria esperada a dar? Nada, ele disse firmemente. Você teria seu próprio quarto, comida, calor, segurança. Não estou procurando uma esposa. Estou procurando alguém que não queime café ou costure botões muito apertados. Por que eu? Ela perguntou. Ele encontrou seus olhos. Por que você precisa sair de Deadwood, e eu preciso de ajuda em quem possa confiar? E por que quando vi seu rosto esta noite, soube que Brennan iria quebrá-la se ficasse? Você é mais forte que isso. Sarah o estudou. Havia aprendido a ler homens. Os mentirosos, os usuários, os perigosos. Jacob Cain era perigoso, sim, mas não daquele jeito. Não de um jeito que fizesse seu peito apertar de pavor. Eu durmo sozinha, ela disse. Combinado. E quando o ano terminar, saio livre. Você sai livre. Ela assentiu lentamente. Então temos um acordo. A jornada para as montanhas. Na manhã seguinte, Jacob colocou $300 em dinheiro na mesa de Brennan. Sarah observou das escadas. Os olhos pequenos de porco de Brennan brilharam. Você está cometendo um erro, Cain, Brennan disse. Uma mulher assim é problema. Esse é meu problema agora, Jacob respondeu. 2 horas depois, Sarah saiu de Deadwood em uma mula teimosa, suas mãos agarrando o pomo da sela, seu estômago se retorcendo com medo e algo que parecia quase com alívio. Jacob cavalgava à frente em seu garanhão cinza, silencioso e firme. Ao meio-dia, pararam em um riacho frio de montanha. Jacob encheu uma caneca de lata e entregou-a a ela primeiro. Só depois que ela bebeu ele bebeu, uma coisa pequena, mas nenhum homem jamais fizera isso por ela. Naquela noite acamparam sob os pinheiros. Jacob cozinhou feijão e carne de porco salgada, colocou a porção dela, depois pegou a sua e sentou do lado oposto do fogo. A luz do fogo esculpiu sombras em seu rosto, fazendo-o parecer selvagem e assombrado ao mesmo tempo. Por que você mora tão longe assim? Sarah finalmente perguntou. Tive uma casa uma vez, ele disse. Perto do rio. Uma esposa, uma filha. Sua voz estava plana. Parti para lutar na guerra. Voltei 6 meses tarde demais. Dor tremulou em seus olhos, afiada como uma lâmina. Sarah engoliu. Sinto muito. Ele cutucou o fogo. As montanhas são silenciosas. Mais fácil. Mais tarde, quando ela se deitou, Jacob moveu seu saco de dormir para longe dela. Você vai congelar lá, ela disse. Você vai dormir mais segura com espaço entre nós, ele respondeu. Pela primeira vez em 2 anos, Sarah fechou os olhos sem medo. A cabana apareceu ao amanhecer no dia seguinte. 2 quartos, troncos grossos, lareira de pedra, fumaça enrolando-se da fuligem do último inverno. Jacob deu a ela o quarto maior sem hesitação. E assim, simplesmente, sua estranha e silenciosa vida começou. O inverno nas Black Hills não se importava com o passado. Não se importava com dívidas, perdas ou corações partidos. Chegou duro, cedo e sem desculpas. Em meados de novembro, a neve enterrou o mundo fora da cabana em um profundo silêncio branco. O vento pressionava contra as paredes como uma coisa viva. Mas dentro, a vida se estabeleceu em um ritmo constante. Sarah cozinhava, varria, remendava roupas, mantinha o fogo vivo. Jacob rachava lenha, caçava, verificava armadilhas, consertava o teto antes da primeira tempestade pesada. O silêncio que fala. Falavam apenas quando necessário, palavras simples sobre comida, clima, tarefas. Mas o silêncio tinha seu próprio peso, sua própria linguagem. Um mês passou e aquele silêncio começou a mudar. Sarah começou a notar Jacob de pequenas formas.
A maneira cuidadosa como limpava seu rifle toda noite como se fosse algo sagrado. A cicatriz correndo ao longo de seu braço, pálida e irregular, sobre a qual nunca falava. A maneira como sempre lavava as mãos antes de cada refeição, um hábito de uma vida mais gentil que não tinha mais. E Jacob a notava. Ela sentia no jeito como seus olhos pausavam quando ela afastava cabelo do rosto. Na maneira como ele se afastava, dando-lhe espaço, cuidadoso para nunca roçar sua mão. Distância, mas não frieza. Cautela, não rejeição. Uma noite, um mês dentro do inverno, Sarah acordou gritando. O sonho era afiado. As mãos de Brennan, a voz de Silas, homens rindo. Sua respiração veio rápida. Suas mãos tremiam. Quando ergueu a cabeça, Jacob já estava em sua porta, rifle na mão, olhos selvagens, examinando por perigo. O que aconteceu? Ele perguntou. Nada, apenas um sonho. Ele baixou o rifle lentamente. Por um longo momento, ficou congelado, preso entre querer confortá-la e temer cruzar uma linha. Então ele silenciosamente saiu e voltou com uma caneca de água. Colocou-a na mesa ao lado de sua cama e recuou. Pesadelos ruins não significam que você é fraca, ele disse suavemente. Significam que você sobreviveu a algo que vale a pena sonhar. A verdade disso a atingiu mais forte que o próprio sonho. Por que você realmente me ajudou, Jacob? Ela sussurrou. Sua mandíbula se apertou. 5 anos atrás, não estava lá quando minha família precisava de mim. Não posso consertar isso. Mas posso impedir que outra pessoa seja machucada quando estou bem na frente delas. Ele se virou antes que ela pudesse responder, mas ela ficou acordada muito depois que ele saiu, o gosto de água fria em sua língua, perguntando-se como um homem tão silencioso podia falar palavras que se enterravam direto em seu coração. Dias passaram, a neve se aprofundou. O mundo encolheu para o tamanho da cabana de 2 quartos. Começaram a falar mais, histórias curtas no início, depois mais longas. Sarah falou de seu marido, um bom homem, mas um sonhador que jogava mais do que planejava. Ela nunca lhe disse que entendia, não antes dele morrer. E agora nunca poderia consertar isso. Sentimentos crescentes. Jacob falou de Lily, sua esposa, que cantava enquanto cozinhava. Irritava-o. Ele daria qualquer coisa para ouvi-la agora. Disse com uma voz apertada e irregular, um homem lembrando amor e perdendo tudo de novo. Sarah estendeu a mão através do espaço entre eles, descansou sua mão na dele apenas por um momento, apenas para dizer, eu te vejo. Ele não se afastou. Algo mudou depois disso. Sarah notou a força nos ombros de Jacob quando rachava a lenha. A gentileza em suas mãos quando limpava seu rifle, o jeito silencioso como escutava, a suavidade por trás das linhas duras em seu rosto. E Jacob a notava. Cada pequena coisa. O cantarolar suave que ela fazia ao cozinhar, o jeito como seus olhos cinzentos aqueciam quando focava, a mecha solta de cabelo ruivo que prendia atrás da orelha, a curva de seu pescoço quando se inclinava sobre a bacia. Uma tarde, ela foi buscar água no riacho. Viu-o se banhando. Ele estava até a cintura na corrente congelante, água deslizando sobre suas costas cicatrizadas. Sua pele carregava as marcas de batalhas sobre as quais nunca falou. Ela sabia que deveria se virar. Não o fez. Quando ele se virou e a viu, nenhum se moveu. O ar parecia apertado, carregado como um raio antes de atingir. Sarah, ele disse. Seu coração saltou. Ela fugiu de volta para a cabana. Naquela noite, o silêncio entre eles era diferente. Afiado, pesado, queimando. Os olhos de Jacob derivavam em direção a ela repetidamente, capturando a luz do fogo em seu rosto, seu cabelo, seus lábios. Ela sentia seu olhar. Ela o segurou. Algo profundo e aterrorizante se moveu entre eles. Jacob, ela disse suavemente. Ele se levantou tão rápido que sua cadeira raspou o chão. Você deveria ter medo, ele disse. Não tenho medo de você.
Deveria ter medo disso. Medo do que acontece quando cruzamos uma linha que não podemos descruzar. Ele passou uma mão trêmula pelo cabelo. Você ainda me deve 7 meses. Não vou me aproveitar disso. E se eu estou oferecendo? Ele se virou como se as palavras dela queimassem. Então você não está pensando claramente. Jacob. Quando sua dívida estiver paga, ele disse, voz áspera. Se você ainda se sentir assim, então conversamos. Não antes. Você merece uma escolha que pertença a você, não ao inverno ou à cabana ou a mim. Ele deixou o quarto, saindo para a neve lá fora, deixando-a com o fogo e a dor selvagem em seu peito. A tempestade. A nevasca veio no final de dezembro, feroz, súbita. Jacob foi verificar sua linha de armadilhas antes do amanhecer. Não voltou naquela noite. O vento uivava como uma coisa viva. A neve batia contra as paredes. Sara ficou acordada, andando de um lado para o outro, alimentando o fogo, sussurrando orações que não falava desde criança. Ao amanhecer, não podia mais esperar. Envolveu-se em cada peça de roupa quente que possuía e saiu para a tempestade, lutando a cada passo. Encontrou o meio enterrado em um monte de neve, mal consciente, gelo grudado em sua barba e cílios. Sua pele estava fria como pedra. Jacob, ela gritou. Jacob, fique comigo. Arrastá-lo para casa quase a quebrou, mas ela não parou. Não podia. Dentro da cabana, tirou suas roupas congeladas, enrolou em cobertores, construiu fogo alto até o quarto queimar quente. Pressionou seu corpo contra o dele, compartilhando cada pedaço de calor que lhe restava. Horas depois, ele abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi o rosto de Sara cheio de lágrimas ao lado dele. Sara, ele sussurrou. Ela o beijou, desesperada, feroz, cheia de tudo que havia guardado dentro. Sua dívida, ele respirou. Sara, não devíamos. Que se dane minha dívida, ela disse, voz tremendo. Não estou com você porque te devo. Estou com você porque quando pensei que tinha te perdido, percebi que não consigo lembrar minha vida antes de você, e não quero. Ele a puxou para perto, testa descansando contra a dela. Se fizermos isso, ela sussurrou, somos nós. Sem barganhas, sem dívidas, apenas nós. Seguraram um ao outro enquanto a tempestade rugia lá fora, escolhendo um ao outro no espaço silencioso e ardente entre dois corações que haviam estado solitários por tempo demais. A tempestade passou, mas sua marca permaneceu em ambos. O confronto final. Após aquela noite, nada voltou a ser como era. Sara se movia pela cabana com passo mais suave, respiração mais firme. Jacob a observava com um olhar que continha tanto medo quanto esperança silenciosa e crescente. Não apressaram nada. Não precisavam. Algo já havia mudado no ar entre eles. Algo que parecia estar esperando muito tempo para ser encontrado. Janeiro trouxe céus mais claros. Em fevereiro, a neve havia se acomodado em bancos brancos profundos ao longo dos pinheiros. A vida dentro da cabana se tornou mais quente, mais fácil. Cozinhavam refeições juntos. Falavam mais. Às vezes ela lia em voz alta de um livro velho que encontrou em seu baú. Às vezes ele lhe ensinava pequenas coisas sobre a floresta. Mas a paz nas montanhas nunca durava muito. Uma manhã, Sara olhou pela janela e ficou imóvel. 3 cavaleiros abriam caminho pela neve em direção à cabana. Ela reconheceu da frente mesmo antes dele erguer a mão em saudação. Silas. Sua respiração a deixou. Jacob já estava do lado de fora rachando lenha. Sara irrompeu da cabana, sua voz apertada de medo. Jacob, eles estão aqui. Ele viu os cavaleiros e assentiu uma vez, calmo, controlado. Colocou o machado de lado e caminhou até a varanda, rifle descansando fácil em sua mão. Silas freou seu cavalo, um sorriso presunçoso retorcendo sua boca. Caim, ele chamou. Vim buscar minha cunhada.
Ela não vai, Jacob disse. Isso não é decisão sua. Os dois homens de Silas se mexeram em suas celas. Pareciam maus o suficiente, mas não leais. Mãos contratadas mais que amigos. Silas continuou. Brennan me fez uma oferta. Um mineiro em Helena quer uma esposa. 10 cabeças de gado pela mulher certa. Sara vai quitar minhas dívidas muito bem. Sara saiu para a varanda. Seu coração martelava, mas sua voz estava firme. Não vou com você, Silas. Sua expressão endureceu. Não comece a agir como se tivesse escolhas. Tenho muitas escolhas, ela disse. E nenhuma delas leva de volta a você. Seu marido morreu trabalhando naquela mina. Você deve à família. Não devo nada, Sara disparou. Verifiquei a lei em Rio City. Suas dívidas não são minhas. Nunca foram. Paz nas montanhas. Silas congelou. Pela primeira vez, pareceu inseguro. Jacob deu um passo entre eles, silencioso, mas sólido como uma parede. Você a ouviu. Vá embora. Silas olhou para o rifle nas mãos de Jacob. Depois para a linha dura da mandíbula de Jacob, depois para a neve ao redor sem testemunhas. Um de seus homens contratados murmurou, chefe, isso não vale a pena. Silas praguejou entre dentes, puxou as rédeas e virou seu cavalo. Isso não acabou, ele rosnou. Então volte você mesmo da próxima vez, Jacob disse. Não mande outros homens para falar por você. Silas não respondeu. Cavalgou embora rápido, seus homens se apressando para acompanhar. Assim que ficaram fora de vista, as pernas de Sara cederam. Jacob a pegou, segurando-a apertada contra o peito. Não acabou, ela sussurrou. Não, ele disse. Mas enfrentaremos o que vier a seguir juntos. Quando março chegou e a trilha finalmente clareou, Sara insistiu que cavalgassem até Deadwood para encerrar a luta na raiz. Jacob não gostou. Mas sabia que não devia argumentar com uma mulher que já havia lutado para se libertar uma vez. Deadwood era a mesma. Barulhenta, lamacenta, cheia de fumaça e perigo. Mas Sara não era a mesma mulher que havia sido vendida no canto do salão de Brennan. Caminhou pela cidade com a cabeça erguida. Jacob seguia perto, silencioso como uma sombra. Brennan estava sentado em sua mesa usual quando entraram. A sala ficou silenciosa. Bem, Brennan disse com um sorriso. A viúva retorna. Sara não estremeceu. Vim encerrar isso. Brennan se recostou. Silas me deve dinheiro. Eu não devo nada a você. Ele sorriu com escárnio. Isso é Deadwood, querida. A lei não significa muito aqui. Significa quando a cidade inteira ouve. A porta do salão se abriu novamente. Emma Hartford entrou, seguida por 5 outras mulheres. Esposas, viúvas, mães. Ficaram atrás de Sara como uma parede. Emma cruzou os braços. Somos testemunhas. A dívida de Silas é dele, não dela. Sara se aproximou da mesa de Brennan. Jacob pagará os 300, e depois disso, acabou. Se você me ameaçar novamente, vou garantir que toda mulher em Deadwood saiba exatamente como você administra seus negócios. O salão nunca esteve tão silencioso. Brennan olhou de Sara para Emma para as mulheres atrás dela. Não tinha medo de armas ou homens, mas mulheres que falavam, mulheres que avisavam outras mulheres, e isso podia arruiná-lo. Finalmente, ele riu, mas foi fino. Tudo bem. Coloque o dinheiro. Jacob colocou as moedas de ouro na mesa. Brennan as contou lentamente, mandíbula apertada. Você tem coragem, garota. Não volte aqui. Não se preocupe, Sara disse. Não voltarei. Na cavalgada de volta, algo parecia diferente. Mais leve. O tipo de silêncio que vem após uma longa tempestade,
Quando o mundo finalmente se permite respirar novamente. Quando alcançaram a crista acima da cabana, Sara parou seu cavalo. Jacob também, virando-se para ela. Minha dívida está paga, ela disse. 1 ano completo. O rosto de Jacob ficou imóvel. Sim. Então se eu ficar agora, ela olhou para ele, seus olhos firmes e cheios. É porque eu escolho. Medo tremulou em seu rosto, mas era o tipo esperançoso. O tipo que vem de querer algo demais. Ela sorriu. Posso ficar mesmo assim? Jacob não falou. Não conseguia. Apenas desmontou, caminhou até o cavalo dela e abaixou gentilmente, suas mãos quentes em torno de sua cintura. Quando seus pés tocaram o chão, ele a beijou com todo o amor que tivera medo de mostrar. Fique, ele sussurrou. Fique quanto quiser. Para sempre, se quiser. Para sempre soa certo. 3 anos depois, Emma Hartford escreveu para sua irmã no leste. Sarah Coulter agora é Sarah Cain. Ela e Jacob se casaram na primavera. Sem filhos ainda, mas você pode sentir paz naquela cabana. Paz de verdade. Ela ensina leitura para as crianças dos mineiros que passam por lá. E Jacob construiu um quarto extra para viajantes, especialmente mulheres que precisam de um lugar para respirar. Eles fazem o bem lá naquela montanha. Visitei no mês passado. Eles sentam na varanda ao pôr do sol, a cabeça dela em seu ombro, o braço dele em torno de sua cintura. Não falam muito. Não precisam. Tudo que sobreviveram fala por eles. Deadwood não mudou. O mundo não mudou. Mas eles mudaram. E às vezes isso é suficiente. Porque lá naquelas montanhas, uma viúva comprou de volta sua liberdade e um homem silencioso da montanha encontrou alguém para compartilhar o silêncio. 2 pessoas feridas encontraram um lugar para curar. Algumas histórias terminam em tiroteios. Esta termina em paz. E talvez esse seja o melhor final de todos. Fim.